Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislésicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. Retratos de Nossa Senhora. Capítulo 6. Nossa Senhora Virgem. Desde os primeiros séculos da Igreja ao nome de Maria juntou-se o qualificativo de Virgem. Tão característico é o privilégio da virgindade na Mãe de Deus, que pouco a pouco a fomos designando exclusivamente com este nome, a Virgem Maria. Ao ouvi-lo, todo católico sabe que não se refere a nenhuma das santas ilustres que brilham pela sua virgindade na glória da Igreja. Sabem que esse nome designa por antonomasia a Mãe de Deus. Com todo direito merece esse nome e os de Virgem Fiel, Rainha das Virgens, Virgem das Virgens, com quem invoca a Igreja. Belo retrato de Maria Virgem. É certo que Maria fez voto de virgindade perpétua, e creio que fez esse voto logo que teve o uso da razão. O motivo que teve para fazê-lo não devemos procurá-lo em nenhuma influência exterior, porque o ambiente que a rodeava era pouco favorável à virgindade. Devemos procurar a razão no interior da sua alma. Maria conhece as graças extraordinárias que Deus lhe concedeu, sente a sua alma cheia de Deus e procura avidamente o que mais possa agradar a Deus para lhe oferecer e corresponder à predileção que teve para com ela. Deus, com uma luz especial, dá-lhe a conhecer a sua vontade, que se consagre totalmente a Ele para sempre com o voto de virgindade. Cumprir essa vontade de Deus obriga a Maria a custosos sacrifícios. Significava abraçar-se com o desprezo e opróbrio do povo. Entre os hebreus, um matrimônio sem filhos não só se considerava como um defeito físico, como também defeito religioso. Era sinal de que Deus excluía tal mulher, tal homem ou tal família dos planos divinos sobre a aparição do Messias na terra. Considerava-se como um castigo de Deus e por conseguinte um opróbrio e uma desgraça. Maria sabe que as mulheres sem filhos são desprezadas pelas suas companheiras. Conhece a tristeza que por esta razão sofrem as mulheres estéreis, e ela, ao fazer o voto, abraça-se com esse desprezo e com esse opróbrio. O voto de Maria tem um mérito maior. Estava profetizado que o Messias havia de ser da casa de Davi, descendente dele. Tão corrente era essa ideia entre os hebreus que chamava-se ao Messias o filho de Davi, e assim chamaram também a Jesus, Hosana ao filho de Davi. As filhas da casa de Davi sabiam-no e consideravam-se ditosas, porque tinham a maior probabilidade de serem a mãe do Messias ou pelo menos que nascesse da sua descendência. Maria pertence à casa de Davi. Consagrar a Deus a sua virgindade,
Para ela significava renunciar a essa probabilidade que não tinham outras mulheres palestinenses. Nenhuma mulher, ao fazer voto de virgindade, fez maiores renúncias do que Maria. Bastaria isto para se lhe poder chamar com toda a razão Rainha das Virgens e a Virgem por antonomasia. Mas não julguemos que esta virtude de Maria não foi provada, porque não sentiu as inclinações da concupiscência. Sofreu todas as provas que não repugnavam a sua dignidade de Mãe de Deus. Foi provada pelas pessoas que a rodeavam. Ouvia continuamente as suas conversas que repugnavam aos sentimentos do seu coração. Via jovens da sua idade, que lutavam por alcançar o seu ideal, o matrimônio. Todas com as suas palavras e os seus exemplos diziam-lhe: desiste do teu propósito invulgar, imita-nos. Maria sofreu a prova dos seus tutores, que lhe prepararam o casamento com seu parente José e triunfou dela, entregando-se confiadamente ao Pai Celestial, e encontrou no esposo preparado por Deus os mesmos ideais de virgindade que ela. Maria sofreu outra prova ainda mais delicada, da parte do mesmo Deus. Foi no momento da anunciação, quando o anjo lhe trouxe da parte de Deus a mensagem de que a tinha escolhido para sua mãe. Nesta ocasião aparece com toda a sua grandeza a virtude de Maria. Conheçamos todos os pormenores. Está Maria na sua casa de Nazaré, é uma jovem de uns 15 anos. Que faria a Virgem quando recebeu a mensagem? Deus pode comunicar-se às almas onde quiser e como quiser, porém, de ordinário, comunica-se na oração. A encarnação é a comunicação mais íntima que Deus tem tido com as criaturas. É de crer que a Virgem estivesse rezando no seu quarto. Pobre, mas que limpo, que arrumado, parece uma capelinha. É assim o teu? Ora Virgem Maria, na atitude mais reverente, de joelhos. As almas espirituais que têm alguma comunicação com Deus, quando rezam, ficam aliadas de tudo. Nada a veem, nada a ouvem do que sucede à sua volta. A sua alma como que sai deste mundo e se submerge na imensidade de Deus. E que é a união com Deus que podem ter as almas por mais santas que sejam comparada com a união que tem a Santíssima Virgem. Está absorta, perdida sua alma no mar da divindade, exalando um aroma de pureza que perfuma a terra e sobe até os céus. De repente apresenta-se-lhe um anjo e a saúda com reverência. É a primeira vez que um anjo se sente inferior a uma pessoa humana. Aquela jovem é mais santa que ele, é a sua rainha. A saudação que dirige a Maria não pôde ser mais cheia de louvor: Deus te salve. Deus envia-te uma saudação. És a cheia de graça. Muita graça teve a alma da Virgem no primeiro instante da sua existência, mais talvez que todos os santos juntos. Essa graça multiplicava a cada momento. Não punha obstáculo algum a que crescesse. Ao fim de 15 anos, quanta graça teria!
diz o anjo que sua alma está cheia de graça. Cheia devia estar sempre, e contudo crescia. Dir-se-ia que a capacidade da alma de Maria ia crescendo à medida que a graça crescia, para que sempre a pudéssemos chamar a cheia de graça. O Senhor está consigo. Deus está em todas as almas que têm a graça santificante. Quanto maior é a graça, mais entra Deus na alma. E como a Virgem teve maior graça que todos os anjos e santos, por isso estava com ela mais intimamente do que com qualquer outra criatura. És bendita entre todas as mulheres. Podia ser este o louvor que mais lisonjeasse a vaidade de uma mulher. A mulher é ciumenta de todas as outras. Anseia por suplantá-las a todas, queria eclipsá-las como o sol eclipsa todas as estrelas. Para brilhar ele só ia atrair para si todos os olhares. E um anjo que não adula como os homens, diz a Maria, és a predileta de Deus entre todas as mulheres. Grandes mulheres existiam no Antigo Testamento. As escolhidas por Deus para libertadoras do seu povo foram Débora, Judite, Ester. Grandes santas haviam de existir na Igreja Católica. Santas Virgens, Inês, Cecília, Teresa de Jesus, Margarida de Alacoque, Teresa do Menino Jesus. Santas Rainhas, Isabel de Hungria, Isabel de Portugal. Todas muito queridas por Deus, porém incomparavelmente mais que todas elas, Maria. A bátega de louvores que de repente o anjo deixou cair sobre aquela alma cheia de humildade devia a deixar atordoada. Ao ouvir tais palavras, a Virgem perturbou-se e pôs-se a considerar o que significaria uma tal saudação. Compreendeu o anjo a surpresa de Maria e apressou-se a tranquilizá-la. E dirige-lhe outro louvor: não temas, Maria, porque achaste graça aos olhos de Deus. A tua humildade, a tua pureza, todas as tuas virtudes atraíram para ti o olhar de Deus, e ganhaste-lhe o coração. Tanto o conquistaste, que quer baixar do céu à terra. Neste momento o anjo descobriu à Virgem Santíssima sua vocação. Até então não a conhecia. Com a simplicidade de criança tinha-se entregado nas mãos de Deus e deixava-se levar por ele plenamente confiada na sua providência. Inspira-lhe o voto de virgindade e falo. Manda por meio dos seus tutores contrair matrimônio, e obedece. Aonde a levaria Deus? Não se inquieta em sabê-lo. O anjo descobre-lhe agora. Sabes que o povo de Israel e toda a humanidade está esperando, há séculos e séculos, a vinda de um libertador. As Escrituras estão cheias dele. No templo, todos os dias, fazem-se sacrifícios e elevam-se orações pedindo a sua vinda. A aspiração suprema das mulheres de Israel é que sejam descendentes seu. Pois bem, tu és escolhida por Deus para seres a mãe do Messias.
conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Este teu filho será grande e será chamado Filho do Altíssimo, ao qual o Senhor Deus dará o trono de seu pai Davi e reinará na casa de Jacob eternamente e o seu reino não terá fim. Esta é a mensagem de Deus. Esta é a sua vontade. Aceitas? Que delicado é Deus com os homens. Como respeita a sua liberdade. Na vocação que dá a cada homem, não manda, não obriga, propõe, mostra o seu desejo e deixa em liberdade. Se vis, se queres. A Virgem Santíssima ouve a mensagem de Deus. Aceitá-la prontamente. Tem uma dificuldade muito séria, por isso não se precipita, e reflete. Que dificuldade é essa? O seu voto de virgindade é perpétuo. Foi talvez o primeiro voto de virgindade que se fez no mundo. Depois, quantos milhares e milhares de virgens seguiriam o mesmo caminho, arrastadas pelo perfume da sua pureza? A Virgem Santíssima não teve tentações contra a pureza, porém Deus submete à prova mais delicada por que podia passar uma mulher. O anjo podia descobrir desde o primeiro momento o meio milagroso de operar-se a encarnação e no entanto cala-se. Só lhe propõe o fato. Por isso a Virgem não se precipita a responder. Reflete, cala-se, e espera. Momento sublime em que os céus e a terra estão suspensos dos lábios de Maria. O anjo espera no aposento. Espera no céu a Santíssima Trindade, o Pai para fazer sua filha predileta, o Filho para fazer sua mãe, o Espírito Santo para fazer sua esposa. Esperam no limbo as almas dos santos a palavra que lhes trará liberdade e que lhes abrirá as portas do céu. Esperam na terra todos os homens aquele que realmente quebrará as cadeias que os prende. Esperam e a Virgem Santíssima reflete. Ela fez voto de virgindade perpétua. O anjo não lhe disse que Deus a dispensara do voto. Se fosse essa vontade de Deus, ainda que lhe custasse, cumpriria, porém Deus não disse que quebrasse o voto, portanto, o seu dever é cumprir o prometido. Se é necessário renunciar a ser mãe de Deus, renunciará. Que outra mulher traga em seus braços o Filho de Deus feito homem, que seja outra que contemple o seu rosto e ouça de seus lábios de menino o doce nome de mãe. Que seja outra mulher que traga sobre a fronte a coroa de rainha dos céus e da terra. Tudo isto significam aquelas palavras da Virgem Maria ao anjo. Como pode ser isso, se não conheço nenhum varão? Com razão se chama Maria a Virgem Fiel, Virgem das Virgens. Ao conhecer o anjo o motivo da sua hesitação, apressa-se a dissipá-la. Se é isso que te detém, podes estar tranquila, serás mãe sem deixar de ser virgem. Para Deus não há dificuldade alguma nisso. Ele que fez o primeiro homem do nada, bem poderá realizar esse milagre.
o Espírito Santo descerá sobre ti, a virtude do Altíssimo cobrir-te-á com a sua sombra. Por isso o fruto santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Quando a Virgem Maria viu solucionada a dificuldade que se opunha ao cumprimento da vontade divina, que responde: apesar dos louvores que o anjo lhe dirigiu, apesar das grandezas que reconhece em si, sabe perfeitamente que tudo recebeu de Deus, sabe que ela não é mais do que uma criadinha, uma escravinha de Deus, que deve fazer a todo momento a vontade de seu amo, et ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbuntum. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Recebida a resposta da Virgem Maria, o anjo retirou-se da sua presença e voltou ao céu para comunicar o resultado da sua embaixada. Jovem que abrigas no teu coração ideais semelhantes aos da tua mãe a Virgem Imaculada. Jovem, que no segredo da tua alma fizeste a Deus o mesmo sacrifício generoso que a Virgem Maria, seja porque aspiras a ser religiosa, seja porque queres permanecer virgem no mundo. Não estranhes que a tua virtude seja também provada com provas difíceis. Sentirás a prova por parte das más companheiras. Vives rodeada de outras jovens que se dizem felizes por ter um noivo. Vês todos os dias casamentos ruidosos de jovens tuas companheiras, que naquele dia atraem para si os olhares da cidade, que se sentem as figuras da atualidade, e tu ficas na solidão, no esquecimento. As jovens da tua idade zombam de ti, ridicularizam-te, e até te abandonam, porque não segues o mesmo caminho que elas. Mesmo os teus pais se aborrecem contigo, porque dizem que não solucionas a tua vida procurando um noivo, e tens que aguentar um dia atrás do outro rostos de mau humor, e frases cortantes. Jovem que aspiras a imitar tua mãe a Virgem Maria, tu também tens que ser heroína como ela, e como ela sentirás também a prova de Deus, ainda que de modo diferente. Deus permitirá que sejas tentada, e ao ser combatida precisamente a virtude que tu mais estimas, a virtude pela qual fazes os mais custosos sacrifícios, voltarás para Deus o teu coração angustiado e dirás: Senhor, como pode ser isto? Tu inspiras-me a que renuncie a tudo e que seja só para ti permites que sofra tais tentações. Como é isto, Senhor? E Deus responde-te no fundo da alma: se eu permito essas tentações, não é porque pretenda tirar-te esse ideal que eu mesmo te proponho. Pelo contrário, quero que a tua virtude brilhe com mais esplendor, e para isso tens de ser provada. A virtude aperfeiçoa-se na tentação. Maria foi a Virgem por excelência e tinha que ser assim. Exigiu a sua dignidade de Mãe de Deus. O Filho de Deus, antes de se fazer homem, vivia no céu, e ali tinha sua corte de honra. Que corte de honra era aquela? Pacitur inter lilia. Gosta de viver rodeado de açucenas. Essas açucenas de pureza, entre as quais vivia o Verbo de Deus, eram os anjos. Seres espirituais, aos quais compara o mesmo Jesus as almas virgens, por isso a virgindade chama-se virtude angélica. Eles formavam a corte de honra do Filho de Deus no céu.
Porém o Filho de Deus determinou fazer-se homem, tomar uma natureza humana, viver na terra. Em terra quis também ter a sua corte de honra, que devia ser semelhante à que tinha no céu. Mas a virgindade não era planta da terra, e teve de a trazer do seu Filho de Deus. É uma virtude sobre-humana. As forças naturais são insuficientes para cultivar. Por isso o mundo pagão desconhecia. Os hebreus estimavam-na. Houve no povo hebreu alguma que outra pessoa excepcional que a guardou, mas o ideal do israelita não era esse. Era constituir um lar e nele viver e crescer rodeado de filhos e netos, como o tronco da oliveira rodeado de rebentos. E nesse mundo ia viver o Filho de Deus e contudo quis que a sua corte de honra formasse almas virgens semelhantes aos anjos do céu, e assim foi. Os que viverem perto dele serão açucenas de pureza. Pacitur inter lilia. Virgem será o seu precursor João Baptista. Virgem será o que tenha para com ele os cuidados de pai, São José. Virgem será o discípulo a quem amará com predileção, ao qual permitirá reclinar a cabeça sobre o seu ombro no dia das maiores emoções para o coração de Jesus, no momento da instituição da Eucaristia, e o que o acompanhará nas horas da sua agonia na cruz, João Evangelista. Se todas estas pessoas que viveriam com ele haviam de ser virgens, como não havia de ser sua mãe? Se gosta de viver entre lírios de pureza, como não havia de ser sua mãe, que o teria 9 meses em seu seio, e o teria pequenino nos seus braços e que viveria com ele no mesmo lar cuidando e tratando-o. Eis a razão por que Maria, sendo verdadeira mãe de Jesus Cristo no sentido físico da palavra, tinha de ser uma mãe virgem. Porém Jesus, ainda que subindo glorioso aos céus, perpetuaria a sua presença na terra, perpetua-la-ia na Eucaristia e nos pobres, e nesta sua permanência contínua, não quis prescindir da sua corte de honra, quis viver rodeado de almas virgens. Pacitur inter lilia. Vive Jesus perpetuamente na Eucaristia à volta do seu trono, quer ver almas virgens. Virgens quer que sejam os sacerdotes que pegam no seu corpo, os lábios que o fazem baixar dos céus e as mãos que o sustentam e apresentam a adoração dos fiéis como sustentou e apresentou sua Santíssima Mãe. Virgens quer que sejam os coros de religiosos que velam dia e noite diante do sacrário formando a sua guarda perpétua. Jesus vive também perpetuado nos doentes, nos velhos desamparados, em todos os pobres. Disse ele mesmo: tive fome, tive sede neles. O que fizerdes com eles, comigo fazeis. E Jesus nos seus pobres quer viver rodeado e cuidado por almas virgens. São essas religiosas que oferecem a Deus a virgindade e se dedicam a cuidar de Jesus nos pobres, nas crianças, nos velhos, nos doentes e satisfazem assim o instinto de maternidade que Deus deu a todas as mulheres. Quer Jesus que a sua corte de honra na terra seja formada por almas virgens, e para recrutar a sua guarda predileta, um dia lançou o pregão de recrutamento. Disputavam os apóstolos com certo egoísmo filosófico, as vantagens e desvantagens do matrimônio, e Jesus,
o Rei das Almas Virgens, aproveita a ocasião para promulgar a Carta Magna da Virgindade. Começa com uma advertência necessária. Nem todos são capazes de compreender esta doutrina. Há pessoas, diz Jesus, que são incapazes para o matrimônio, por defeito físico de nascimento. Outras o são por malefício dos homens, e há finalmente quem o seja voluntariamente pelo reino dos céus. Está lançado o pregão, quem possa entender que entenda. A voz de Jesus transpôs muito depressa as fronteiras da Palestina, transbordou pelos peristilos das academias helênicas e pelos palácios dos magnatas romanos e chegou até os desertos áridos do Egito e aos vales solitários da Síria, e de toda a parte surgiram legiões de virgens dispostas a seguir o seu chamamento. A todo este exército glorioso deu Jesus uma rainha, um modelo e uma protetora, a Virgem por excelência, sua Mãe Santíssima, e disse a todos: já que haveis de cuidar de mim na Eucaristia e nos meus pobres, fazei-o como cuidou de mim minha Mãe Santíssima na terra. Aí tendes o modelo, sede virgens como ela. E desde então Maria começou a ser a rainha das virgens. Regina Virginum. E desde então, centenas e milhares de jovens se afastarão do carinho do lar paterno e renunciarão às satisfações legítimas de um lar próprio, para seguir o convite de Jesus. É verdade, porém estou a dizer, que mais talvez para imitar e seguir de perto a Maria, a Rainha das Virgens. Jesus permanece na terra, perpetuado na Eucaristia e nos pobres, porém vive glorioso e viverá eternamente no céu. E Jesus Cristo glorioso no céu tem também a sua corte de honra, a mesma de sempre, as almas virgens. Pacitur inter lilia. Contemplou esse espetáculo grandioso, quando ainda vivia na terra, João Evangelista. Com o seu olhar de virgem viu Jesus Cristo, Rei da Glória, sentado no seu trono, à direita do Pai, e à volta dele como uma teoria de apoteose, as almas virgens, a sua corte de honra. Como timbre da nobreza, essas almas têm gravado na sua fronte o nome de Jesus e do Pai Eterno, que as coroam a modo de um diadema. Entoam um cântico belo e harmonioso, cântico novo que ninguém no céu consegue aprender. Esse hino é forte como o estrondo da catarata que se desprende da montanha, é ao mesmo tempo harmonioso, como a música de centenas de cítaras. As almas virgens têm o privilégio de acompanhar de perto o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo Rei, para onde quer que vá, e escalam com ele os cumes mais altos da bem-aventurança onde não podem subir os outros bem-aventurados. Santo Agostinho, que teve uma juventude tormentosa, vê com santo pesar este exército de virgens e diz: além, nas regiões da glória, Cristo vai acompanhado por todos os bem-aventurados que povoam o céu, os que foram pobres de espírito, os que choraram, os que tiveram misericórdia. Porém chega um momento em que o Rei da Glória começa a escalar cumes elevadíssimos. Atrás dele, vai primeiro a sua Santíssima Mãe, a Rainha das Almas Virgens, e atrás dela os que a imitaram na terra, guardando a virgindade. Os que não foram virgens no mundo detêm-se ao pé da montanha, não podem seguir o voo daquelas almas privilegiadas e com pesar os veem escalar cumes, para eles inacessíveis,
de onde desfrutam panoramas desconhecidos para os outros santos do céu. Porém ainda não chegou a suprema glorificação das almas virgens. Esta glorificação terá lugar no fim dos tempos, no dia da ressurreição. Diz Santo Ambrósio, o grande defensor e panegirista da virgindade, que os corpos virgens serão os primeiros a ressuscitar e a entrar nos céus. É justo que seja assim. A ressurreição é a glorificação do corpo do homem, e justo é que os corpos mais mortificados, os que sacrificaram até os prazeres lícitos, para se fazerem semelhantes a Jesus crucificado, sejam também os que sigam mais de perto Jesus Cristo glorioso, ressuscitando primeiro. Por isso o corpo da Rainha das Virgens, o mais puro de todos, ressuscitou pouco depois de morrer e recebeu a sua glorificação, no dia da sua assunção e coroação nos céus. Os corpos virgens serão os primeiros a ressuscitar e serão também os primeiros a entrar no céu, e serão recebidos pelos anjos, seus irmãos e seus modelos, que porão sobre eles diademas de flores incorruptíveis. E serão os primeiros a ser recebidos pela Mãe de Deus, Rainha das Virgens. Ela os estreitará contra o seu coração e os apresentará ao Eterno Pai, dizendo: estes são os fiéis a meu Filho, os que guardaram sem mancha os divinos desposórios. O próprio Jesus os recomendará também a seu Eterno Pai: meu Pai, estas são as almas que eu guardei com mais esmero, e que me serviam com maior generosidade. Nelas, com mais gosto que em nenhumas outras, reclinei a minha cabeça, porque eram muito puras, e o meu gosto é viver entre lírios de pureza. Por isso peço-te que onde eu esteja, elas estejam também e formem a minha corte de honra e me acompanhem para onde quer que eu vá. As virgens ressuscitadas, guiadas pela Rainha de todas, formarão a corte de honra de Jesus Cristo glorioso no céu, como formaram também na terra. Aí tendes o retrato de Maria Virgem, na moldura mais bela que podem ter, os seus filhos que na terra a imitaram, guardando virgindade,